Nilton, muito bom o papo sobre esse produto, né? Poder falar de inovação tecnológica para o varejo, que é a nossa paixão aí, nosso segmento que a gente consegue agregar, acho que o maior valor, né? Exatamente. De soluções tecnológicas. Para ter esses produtos aqui e até para um melhor entendimento de quem está lá do outro lado, a gente separou aqui 7 perguntinhas que são primordiais para entender se esse negócio realmente é para quem está ouvindo a gente, né? A primeira perguntinha é entender o quanto gasta anualmente hoje para comprar, realizar as manutenções das impressoras de etiqueta. Exato. E também a aquisição dos insumos propriamente, né? Etiquetas, ribbon e tudo mais. Então essa seria a primeira perguntinha aí para você. Segunda perguntinha, quanto você gasta em suprimentos para manter todos os itens da sua loja devidamente precificados? Quanto tempo você precisa disponibilizar do seu colaborador para colocar os preços nos produtos? E qual o valor da hora desse colaborador? Exatamente. Esse é um ponto interessante, né? Interessante. Vamos imaginar que ele, em média, você disponibiliza lá 4 operadores de 4 setores diferentes. Cada um demora meia hora, 1 hora por dia para fazer esse trabalho. Faz o cálculo, quanto que você está gastando por ano. Ele poderia estar fazendo outra tarefa mais nobre, poderia te ajudar a vender mais. E aqui vale uma reflexão de um ponto intangível, que é o ponto que muitas vezes não se consegue mensurar, de o colaborador acabar esquecendo de atualizar algum preço. Com certeza vai acontecer. Né? Que é o que acarreta na ponta lá, que é a frustração do cliente que a gente mencionou. Quarta pergunta, como evitar os erros nas especificações realizadas pelos operadores? Eu acho que é um ponto intangível, né? Tem alguém que consegue hoje, algum tipo de ferramenta que é possível mensurar essa questão dos erros de preço? É que assim, no varejo acontece de o cliente reclamar, mas isso vai acontecer se ele reclamar, se alguém perceber que o preço está errado, entendeu? Mas aí já é tarde, você já comprometeu a sua imagem, sabe? Mas no PDV geralmente você consegue fazer o desconto, geralmente reclama quando o preço está menor, né? Então você consegue fazer o desconto e apresentar um relatório de todos os descontos que você efetuou no PDV por conta de preço errado na gôndola. Legal, já é um parâmetro, né? Sim. Isso acontece com muita frequência. Já aconteceu com você chegar no supermercado, a mulher detectar um problema de preço, aí vai lá na gôndola, vê que realmente está errado, aí se apresenta e a pessoa faz o desconto. Né? Pode ser sincero não, mas que eu acho que eu sou um excelente cliente para esse tipo de supermercado, porque eu raramente me atento assim com a questão do preço, ainda mais quando eu pego mais de 2, 3 itens, é muito difícil eu lembrar o preço que estava exatamente, mas eu imagino que muitas pessoas têm isso na ponta do lápis e observar essa questão muitas vezes, né, acaba trazendo uma graninha ali de volta, porque o erro é muito comum, né? E assim, eu quando vou no mercado, isso nunca me aconteceu porque eu não consigo perceber. Mas a minha esposa, cara, ela pode fazer um carrinho cheio de 300 itens. Se passar um item diferente do que ela comprou, ela vai lembrar. E aí ela pede pra ir lá e verificar e realmente... Eu raramente lembro. Eu não consigo entender isso. Quando ela fala isso tá errado, aí eu já sento no banquinho lá pra esperar. Então, tem um ponto sim, então. Eu até dei uma pausa aqui que eu tinha lembrado de fazer a pergunta. Para quem ainda não sente que é o momento de já ir para a etiqueta eletrônica, esse tipo de solução a gente consegue fazer um trabalho legal, tá? De repente só a princípio com o coletor, um efeito demonstrativo do resultado, e com base nisso a gente consegue no final de cada auditoria ver o que tinha e antecipar esse problema, né? Exato. Aí seria já um modo de a gente conseguir ir trabalhando para que isso vire uma realidade até de informação, né, para essa tomada de decisão. Exatamente. Como garantir que o preço disponível no PDV seja o mesmo que está na gôndola? Nesse caso você vai garantir porque você está atualizando com o mesmo arquivo, então não tem como ser diferente. Né? E você não está garantindo só para o PDV, mas para as balanças, para os terminais de consulta. Exato. Então tá tudo ali, né, dentro do mesmo pacote. As ofertas realizadas ao longo do dia são feitas corretamente? Esse é o ponto que a gente falou, né? Porque normalmente o erro na hora de atualizar o preço desse tipo de etiqueta em papel é justamente nessas promoções em que precisa ser rápido para fazer essa atualização. Um exemplo clássico é na Páscoa. Na Páscoa a gente tem uma rede de supermercados, sei lá, com 10, 20, 30 lojas. E aí você começa a vender muito ovo de Páscoa e começa algumas lojas a sobrar.
eles veem, eles conseguem perceber que não está vendendo tanto quanto esperavam que vendessem, eles começam a fazer rebaixa no meio do dia, porque no dia seguinte já não é mais Páscoa. E aí você precisa alterar o preço e transmitir para todas as lojas no meio do dia. Então o que acontece com frequência? O comprador altera o preço, informa os gerentes não informam o encarregado não informa o repositor. Algumas lojas trocam, outras não trocam, e aí o produto fica encalhado, não vende, porque aquele é o dia de vender. Com a etiqueta eletrônica, resolvido o problema. Você só informa o pessoal de alguma maneira, o gerente fala, ó, tô rebaixando o ovo maltine aí, tô rebaixando, sei lá, o Kinder Ovo. Eu nem sei os nomes de ovo de Páscoa, mas eu, com a experiência de varejo, eu vejo que esse é um dia realmente em que isso acontece muito. É um clássico dia que acontece demais. Qual que é o valor do impacto causado na imagem da empresa quando um cliente encontra divergência de preço entre o PDV e a gôndola? Isso é imensurável. Esse aqui é o grande ponto, talvez o pulo do gato. Que hoje a imagem da empresa, ela, se manchada, ela pode representar um prejuízo muito grande para a empresa. O fato é que normalmente isso acontece de uma maneira muito amigável, né? Porque o cliente vai até lá e acaba resolvendo, põe o preço que estava, dá a diferença para o cliente, ponto. Mas além do ponto de desgaste que a gente já mencionou, em um dia em que a gente tem uma baita movimentação na loja, o PDV fica parado, vai criando fila, as pessoas que estão atrás começam a ficar irritadas também. Sim. Então cria todo um transtorno em prol de uma situação simples. Exato. Preço tá na veia do varejo, é algo que tem que fazer todo dia, tem que ficar atento o tempo inteiro para poder não perder venda e ganhar dinheiro, né? Esse é o principal objetivo. Então a gente enumerando essas 7 perguntinhas aqui seria o levantamento básico, né? A princípio, para entender esse cenário do cliente, o quanto esse tipo de dor impacta na operação daquele cliente. Uhum. E aqui é o início de uma nova era. Nova era, exatamente. Aí aqui a gente consegue ir trabalhando para ir melhorando todos esses aspectos. A gente costuma falar em 3 pilares. Exato. As nossas soluções, elas levam ou segurança, ou elas levam produtividade, ou elas reduzem custo. E às vezes até casa um pouquinho de cada uma. Então aí esse é o grande foco. Exato. É isso, né, Nilton? É isso. Bom, pessoal, se você quer saber se a etiqueta eletrônica é para o seu cenário, entre em contato com o nosso departamento comercial. A gente faz um estudo junto, a 4 mãos, para saber qual o teu custo real, anual, com o processo de precificação. Vamos desenhar um ROI para a gente saber em quanto tempo a gente consegue pagar esse investimento e aí é ser feliz. Esquecer os problemas do passado e resolver os problemas mais nobres, porque a gente sabe que o varejo não falta problema, né? Foque no seu core business, deixa o restante que a gente faz para você. É isso aí. Tchau, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.